Bom dia! A gente começa mais uma aula tratando especificamente sobre a função cosseno. Nessa aula de hoje, a gente vai tratar sobre simetrias e paridade. Vamos começar. Simetrias é trabalhar com pontos simétricos dentro da circunferência. Eu vou trabalhar com pontos correspondentes a outros quando eu comparo especificamente os quadrantes na circunferência. Por exemplo, qual é o ponto correspondente a um ângulo do primeiro quadrante no quarto quadrante? Qual seria o ponto correspondente a um ângulo do segundo quadrante no terceiro quadrante? E assim por diante. Basicamente, a gente vai trabalhar com esse tipo de simetria para poder fazer algumas conclusões, para poder desenvolver, descobrir algumas relações. Paridade, basicamente falando, é para você verificar se uma função é par, se uma função é ímpar, ou se é uma função que não possui qualquer tipo de paridade, não é nem par nem ímpar. E aí você vai precisar de que exatamente? É comparar a função ou o gráfico da função com o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas no plano cartesiano. Você pode perfeitamente também comparar o gráfico da função com a origem do plano cartesiano e tirar algumas conclusões. Tudo isso a gente vai analisar a partir de agora. Vamos começar. Bem, a gente tem aí uma circunferência trigonométrica. O nosso foco, os nossos estudos estão focados a partir de agora no eixo dos cossenos. O eixo dos cossenos é esse eixo deitado, é esse eixo horizontal. É o velho conhecido eixo X, eixo das abscissas. O que eu vou fazer? Eu vou considerar um pontinho qualquer aqui na origem da circunferência trigonométrica, mais precisamente na origem de todos os arcos de uma circunferência trigonométrica. Todos os arcos trigonométricos obrigatoriamente começam nesse pontinho aqui. Ok, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer um pequeno arco nessa circunferência no sentido padrão de orientação, que é o sentido positivo. Então eu vou sair daqui e, por exemplo, vou percorrer até aqui assim. Já está de bom tamanho, já dá para a gente tirar as nossas conclusões, ok? Posso perfeitamente criar o raio da circunferência, está aqui. Posso representar esse arquinho aqui, ou essa abertura, esse ângulo. Posso muito bem falar que aqui tem um ângulo de abertura X, que eu também poderia representar do lado de cá. Poderia falar que esse arco tem uma medida de X de anos ou X de graus, enfim, né? Isso tudo aí a gente já está cansado de saber. A questão é o seguinte: qual seria, nesse exemplo genérico, a medida do cosseno desse ângulo de abertura X? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que passar uma linha vertical por esse ponto X, até que essa linha vertical encontre o eixo dos cossenos, formando com esse eixo dos cossenos um ângulo de 90 graus. Então, uma linha vertical basicamente seria isso aqui assim, ó. Eu vou traçar uma linha vertical passando pelo ponto X, até que essa linha vertical encontre o eixo dos cossenos. Ele vai encontrar o eixo dos cossenos exatamente nesse pontinho aqui, ó. E esse pontinho forma obrigatoriamente um ângulo reto, um ângulo de 90 graus com o eixo dos cossenos. A distância desse ponto de encontro da reta vertical com o eixo dos cossenos, a distância desse ponto até o centro da circunferência trigonométrica é, tecnicamente falando, o que a gente chama de cosseno do ângulo X. Então a gente tem aí representado esse segmento de azul, o cosseno de um ângulo X qualquer, localizado de uma forma bem particular no primeiro quadrante, ok? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma simetria em relação a esse ponto X. Eu vou identificar quem que seria o seu correspondente, só que no quarto quadrante. Então, eu vou aproveitar essa própria linha vertical pontilhada e ver onde que essa linha vertical pontilhada encontra a circunferência no quarto quadrante. Vocês podem perceber que esse ponto aqui vai ser, portanto,
simétrico em relação a esse daqui. Esse pontinho X, tá, é correspondente a esse pontinho aqui, só que esse está no quarto quadrante. Poderia perfeitamente criar o raio da circunferência por esse pontinho, tranquilo, sem qualquer problema. Poderia criar esse ângulozinho aqui, essa aberturinha, caso eu queira marcar esse arquinho aqui, eu também posso. E aqui eu quero que vocês tomem muito cuidado. Olha só, tamanho por tamanho, essa aberturinha que sai desse ponto até o X é a mesma abertura que sai desse ponto até esse, tá? Só que desse ponto até o X eu andei pelo sentido padrão de orientação, que é o sentido positivo. Esse de baixo eu andei pelo sentido negativo, sentido horário, que não é o sentido padrão de orientação, sentido negativo. Mas, repito, tamanho por tamanho, essa aberturinha aqui é a mesma aberturinha dessa aqui. Só que enquanto aqui está pelo lado positivo, essa aqui está pelo lado negativo. Por exemplo, aqui poderiam ser 30 graus positivos. Aqui também poderia ser 30 graus. Só que se eu andar pelo lado negativo, 30 graus negativos, tá? Então, tu vai observar que na verdade eu tenho dois ângulos, tá? Em valores absolutos, em módulos, são ângulos com a mesma abertura. Exemplo, 30 graus. Só que um são 30 graus positivos e o outro são 30 graus negativos. Ok, tamanho por tamanho, o ângulo é o mesmo. Tá, mas olha só que interessante. Esses dois ângulos, eles são representados pelo mesmo segmento azul. Esse segmento azul aqui, ó, é o mesmo segmento representativo de quem? Do cosseno de cada um desses ângulos. Esse segmento aqui, repito, ele é ao mesmo tempo o cosseno de x e o cosseno de menos x. Então, gente, o que significa isso? Significa o seguinte, que quando você troca o sinal do ângulo na função cosseno, o cosseno propriamente dito não muda o seu valor. Perceberam? Vou repetir. Você trocar o sinal do ângulo ou o sinal do domínio da função cosseno não altera o resultado do cosseno propriamente dito. Então você pode trocar à vontade o sinal do domínio, que a imagem não se altera. Você troca o sinal do domínio do ângulo x, o cosseno de x, a imagem não se altera. Com base nisso, eu posso perfeitamente escrever exatamente isso daqui, ó, que quando você estiver trabalhando com um cosseno de menos x, de uma forma bem genérica, quando você estiver trabalhando com cosseno de um ângulo negativo, e se você quer comparar com o cosseno desse mesmo ângulo positivo, você simplesmente iguala um com o outro. Por quê? Porque o resultado de ambos é o mesmo. Então, falar cosseno de menos x é falar também o cosseno de x. Gente, essa propriedade, que é a propriedade da paridade, ela é extremamente importante. Por quê? Porque a gente já aprendeu que não é comum, tá? Ou não é viável, não é aconselhável, é mais simples você trabalhar com ângulos positivos do que ângulos negativos. Não é indicado você trabalhar com ângulos negativos porque costuma dar um pouco mais de confusão, costuma criar uma certa dúvida a mais. Então, se você puder simplificar, facilitar a sua vida, é melhor. Então, sempre que você puder trabalhar com ângulo positivo, isso facilita a tua vida. Então, nesse caso específico, quando você estiver trabalhando com a função cosseno, basta que você faça o quê? Simplesmente troque o sinal do ângulo. Se ele é negativo, apaga o sinal e deixa ele somente positivo. Quer ver alguns exemplos? Olha só aqui, por favor. Exemplos. Vamos ver isso aqui de forma mais prática. Vamos supor que você esteja, por qualquer motivo, resolvendo uma questãozinha qualquer e no meio da questão aparece isso aqui, ó, cosseno de menos 45 graus.
A gente já aprendeu que você poderia trabalhar com o ângulo no sentido negativo, depois faz aquele processo da redução, calcula a primeira determinação, enfim. Você poderia trabalhar isso aqui de várias formas diferentes, só que isso tudo é muito complexo, dá trabalho. Então, qual é mais uma das propriedades que você pode se utilizar para facilitar a sua vida? Simplesmente isso. Se você estiver trabalhando com a função cosseno e o ângulo for negativo, simplesmente troca pelo ângulo positivo e continua. Como ficaria então? Ficaria assim, ó, cosseno de 45 graus. Simples. Só que o cosseno de 45 graus, você sabe quanto que é. Cosseno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. Se você fosse aplicar aquelas técnicas da determinação, da primeira determinação, redução ao primeiro quadrante, e aí você faz aquele processo de ir dividindo até encontrar o inteiro par, enfim, todas aquelas técnicas que vocês já aprenderam, também chegaria no mesmo resultado. Só que essa propriedade da paridade, ela facilita bastante a sua vida. Repito, função cosseno, se você estiver trabalhando com ângulo negativo, simplesmente troca pelo ângulo positivo e continua o desenvolvimento, tá bom? Vamos ver mais um exemplozinho aqui, bem simples. Menos cosseno de, vou colocar aqui, ó, menos π sobre 3. Olha só, coloquei bastante sinal ali para confundir um pouco vocês. Vai confundir desde que vocês não tenham entendido, tá? Olha só, função cosseno, basta que você troque o sinal do ângulo e não da imagem do ângulo. O ângulo é x, a imagem do ângulo é o cosseno de x, perceberam? A imagem é o resultado da função. E o ângulo é o domínio, é só o ângulo, somente isso, tá? Então, como você está trabalhando com o cosseno de um ângulo negativo, é esse menuzinho aqui na frente do π sobre 3, simplesmente ignora esse sinalzinho aqui, ó. Esse menos aqui não, esse aqui você tem que manter, tá? Então ficaria menos cosseno de, trocando apenas o sinal do ângulo. Se é menos π sobre 3, vira π sobre 3. E agora fica fácil, porque 180 dividido por 3 é 60 graus, concorda comigo? Então é menos cosseno de 60 graus. Só que os 60 graus você já sabe calcular o cosseno dele. O cosseno de 60 graus é meio. E como você tem um menos aqui na frente, então o resultado é menos meio. Tá? Então simplesmente isso que vocês têm que fazer. Tá, ok? Então repito, é pela terceira ou quarta vez. Na função cosseno, você pode simplesmente trocar o sinal do ângulo, tão somente do ângulo, e você facilita bastante a sua vida, tá? Então aqui a gente faz uma simples troca. Vou escrever aqui até entre aspas para dar um destaque aqui, ó. Você faz uma simples troca, ok? No caso, o que vai acontecer? Você vai trocar o ângulo que é menos x por x, simples troca do ângulo. Você simplesmente troca o ângulo que é menos x por x, simplesmente isso. Quando você troca o ângulo, você está trocando o domínio, tá bom? Você está alterando apenas o domínio, propriamente dito. É isso que nos interessa, tá bom? Por conta dessa simples troca, por conta de você apenas trocar o sinal do ângulo, se é negativo, vira positivo. Caso você queira fazer o contrário, também não tem problema, só que você está dificultando o processo. Se você, por qualquer motivo, quiser trocar o ângulo positivo por um negativo, você está andando para trás, está complicando, mas pode, tecnicamente não está errado, tá? Mas o mais importante é, na função cosseno, você simplesmente troca o ângulo de negativo para positivo, somente isso, tá? Por conta disso, tecnicamente falando, a gente fala que a função cosseno é o que a gente chama de função par, ok? Função par, decorem esse nomezinho.
tá? Decorem esse nomezinho, porque isso vai ser importante para a gente lá na frente, tá? Bem, entendida essa parte, vamos ver alguns outros exemplos, só para a gente poder reforçar um pouco o nosso conhecimento. Vou até escrever com uma outra cor lá em cima. Vou escrever aqui assim para vocês, ó. Observe, dois pontos. Olha só aqui, por favor. Eu vou criar uma função qualquer, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Uma função simples, bastante conhecida no mundo de vocês, que é uma função quadrática, uma função do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola, né, com cavidade voltada para cima, para baixo, aquela coisa toda, tá? Então, olha só, se eu fizer o x, vou pegar apenas um exemplo numérico para vocês entenderem, tá? Se eu fizer o x igual a menos 2, estou pegando um valor qualquer aqui, tá? O que vai acontecer com a imagem dessa função? Você troca o x por menos 2, então vai ficar o f de menos 2. Então, onde tem x no f, tu troca por menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4, ok? Tranquilo, guardem esse resultado. Agora, e se eu trocar o x de menos 2, aqui em cima, ó, para mais 2? Será que se eu trocar o sinal do x, o resultado da imagem vai trocar também? Não sei, vamos verificar. Vou apenas trocar o x de menos 2 para mais 2. Então, na função f, onde tem x agora vai ser mais 2. Então, vai ficar mais 2 ao quadrado. E quanto que é mais 2 ao quadrado? Também vai ser 4. Gente, olha só que interessante. Você trocando o sinal do domínio da função, tá, de menos 2 para mais 2, o resultado, a imagem, não se altera. Então, você pode perfeitamente falar que o que acontece na função cosseno, na questão de paridade, é a mesma coisa que acontece na função quadrática, x ao quadrado, tá? Então, eu posso falar que a função f de x igual a x ao quadrado também é mais um caso, é mais um exemplo de função par. Mais um exemplozinho para a coleção e para a galeria de vocês, tá? Então, show de bola, bem simples aí. Vamos entender como é que é o gráfico dessa função f de x igual a x ao quadrado? Deixa eu fazer um gráfico bem simples, só para poder complementar o raciocínio de vocês. Vou fazer aqui, ó, o eixo y, que é o eixo das imagens, ok. Vou fazer até essa alturinha aqui, tranquilo. Aqui vai ser o eixo x, que é o eixo dos domínios. Show de bola, tá aqui, ó. E aqui você tem o centro ou a origem do plano cartesiano. Olha só, quando o x for igual a 0, olha aqui a função, por favor, x ao quadrado. Se o x for igual a 0, 0 ao quadrado dá 0. Então, o primeiro pontinho do gráfico é isso aqui. Tá. Quando o x for igual a 1, 1 ao quadrado dá 1. Então, quando o x for igual a 1, tá aqui, 1 ao quadrado vai dar 1. Tá nessa alturinha aqui, ó. Então, x igual a 1, a imagem sobe até a altura 1. Show de bola. Agora, e quando o x for igual a menos 1? Menos 1 ao quadrado também dá 1. Então, quando o x for igual a menos 1, a imagem, menos 1 ao quadrado, também dá 1. Olha só, está na mesma alturinha aqui. Show de bola. Olha só, quando o x for igual a menos 2, a imagem é 4. Então, quando o x for igual a menos 2, a imagem vai estar lá em cima, lá na altura 4. Então, seria mais ou menos aqui assim. Gente, eu não estou fazendo aqui proporcional não, tá? Mas aqui é apenas a ideia que eu quero que vocês tenham, tá? Agora, quando o x for igual a mais 2, a imagem também vai ser 4. Então, quando o x for igual a mais 2, a imagem também vai estar lá naquela altura, lá em cima, no nível 4. Show de bola, e assim por diante. Isso aqui a gente já sabe, né, que é o gráfico de uma função quadrática. O gráfico seria algo mais ou menos assim, ó.
uma curva que a gente chama de parábola voltada para cima, né? A boca da curva voltada para cima. Então, estou fazendo aqui de forma rascunhada, só para que vocês tenham essa noçãozinha, ou revisem, ou relembrem essa noçãozinha de gráfico de função de segundo grau, ok? Então, aqui vocês têm o gráfico de f de x, exatamente igual a x ao quadrado. Ô, gente, é isso que eu quero que vocês observem aqui, por favor, tá? Olha que interessante. Quando você troca o 2 positivo para o 2 negativo, que é o domínio, a imagem não se altera, a imagem continua sendo 4. Quando você troca o domínio de menos 1 para mais 1, a imagem também não se altera, continua sendo 1, ok? Por que que a gente fala que a função ela é uma função par? O gráfico que aparece do lado esquerdo do eixo y é o mesmo gráfico que aparece do lado direito em relação ao y. Se esse eixo y aqui fosse um espelho, se esse y fosse um espelho, esse gráfico que fica do lado direito, ele seria uma cópia perfeita do próprio reflexo. Olha só, ou o contrário, né? O reflexo seria uma cópia perfeita do próprio lado direito do gráfico. Então, por isso que aparece aos pares, tá bom? O gráfico que aparece do lado aparece também do outro. Ele aparece dobrado, duplicado. Par aparece 2 a 2. É essa a ideia que vocês têm que ter. Então, olha só, esse gráfico que aparece do lado direito é uma cópia perfeita desse gráfico que aparece do lado esquerdo. Por isso que é par, função par, porque aparece de 2 em 2. A mesma coisa, aparece do lado de um, aparece do lado de outro, tá? Como que seria essa ideia, por exemplo, em relação à função cosseno, o gráfico da função cosseno? Vamos fazer a representação gráfica? Deixa eu fazer para vocês aqui, ó. Aqui vocês têm o eixo, tá? Do ângulo, tá? O eixo x é o eixo dos ângulos. Vou fazer aqui para vocês, show de bola. Aqui você tem, por exemplo, o centro da circunferência, aliás, o centro do plano cartesiano. Isso aqui é plano cartesiano, tá? Aqui eu vou andar o gráfico de 90 em 90 graus. Então aqui você tem 90 graus, mais 90, 180, mais 90, 270 graus, e aqui mais 90, fecha uma volta completa de 2 π radianos. Ok. A mesma coisa para o lado esquerdo, né? Sentido negativo. Então você tem 90 graus negativos, depois 180 graus também negativos, depois 270 graus também negativos e por fim 2 π radianos também negativos. Agora eu vou representar o eixo dos y aqui, ó, das imagens, eixo dos cossenos propriamente ditos, tá? Então aqui você tem o eixo de pé, eixo vertical, cosseno dos ângulos x. A gente já aprendeu que o ponto mais alto que a função cosseno assume é essa alturinha aqui, ó. Ela vem até aqui a altura 1. Tá? Então a gente sabe que na circunferência trigonométrica o cosseno ele vai até o ponto mais à direita possível, que é 1. Por outro lado, na mesma circunferência trigonométrica, o ponto mais à esquerda possível no eixo do cosseno, na circunferência trigonométrica, é a distância menos 1. Então seria basicamente isso aqui assim, ó, menos 1. Então vou fazer essa linha pontilhada só para demarcar essa limitação que eu já ensinei para vocês, que se chama assíntota. Assíntota são retas que demarcam limitações, tá? Ok, prontinho, basicamente. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar os principais pontos que a gente conhece. Gente, a gente já aprendeu que quando o ângulo for 0 grau ou 0 radiano, o cosseno de 0 vale 1. Então, quando o ângulo for 0 grau ou 0 radianos, o cosseno
vale 1. Ok. Quando o ângulo for de 90 graus na circunferência trigonométrica, quanto que vale o cosseno? 0. Quando o ângulo for 180 graus na circunferência trigonométrica, você já aprendeu que o cosseno vale menos 1. Ok. Quando o ângulo for de 270 graus na circunferência trigonométrica, o cosseno vale 0. E quando você fechar uma volta completa, 360 graus, 2 π radianos na circunferência, o cosseno ele volta a 1, volta a assumir o valor 1. Show de bola, tá? A mesma coisa você pode fazer pelo lado negativo, tá? Então, pelo lado negativo, quando você anda 90 graus para a esquerda ou 90 graus pelo lado negativo, o cosseno dele vale quanto? 0. Quando você anda 180 graus pelo lado negativo, o cosseno vale quanto? Menos 1. Espero que vocês tenham estudado a aula anterior, tá? Isso aqui é fundamental. Quando vocês chegarem em 270 graus pelo lado negativo, quanto que vale o cosseno? 0. E quando vocês chegarem numa volta completa na circunferência pelo lado negativo, o cosseno volta lá no seu ponto inicial, no seu ponto de origem, que é 1. Show de bola. Então aí você tem os principais pontos marcados na circunferência trigonométrica. Como que seria o gráfico propriamente dito? A gente também já fez isso na aula anterior. Então vou fazer de forma rascunhada para vocês aqui, ó. Basicamente, o gráfico é isso aqui, ó. Tá? Nunca é um gráfico em linha reta, é sempre um gráfico em formato de curva. Tecnicamente é uma cossenoide. Estão lembrados do nome? Cossenoide. Aí chega na parte mais baixa, volta a subir, passa pelo nível 0 e agora ele volta a subir até chegar na altura mais alta possível na circunferência trigonométrica, que é a altura 1, tá? E a partir daí ele entra na segunda volta da circunferência trigonométrica. Então ele começa a fazer todo esse movimento novamente aqui, ó. Vou fazer de forma pontilhada só para ilustrar a ideia de continuidade, tá? Então ele continua infinitamente para a direita e para a esquerda também. Basicamente é isso daí. Agora, o mais bacana, o mais legal, é que você agora vai perceber que esse mesmo gráfico que está do lado direito do eixo dos cossenos, ele vai se repetir como sendo uma cópia fiel, só que agora do lado esquerdo. Gente, esse eixo dos cossenos aqui é como se fosse um espelho. Tu vai observar que o gráfico que apareceu do lado direito desse eixo, ou seja, todo esse gráfico aqui assim, ó, ele vai se repetir identicamente falando, só que agora do lado esquerdo. Como é que vai ser o gráfico? Vai ser exatamente assim, ó. Olha só que bacana. Mesma coisa. Por quê? Porque a função cosseno é uma função par. O que aparece do lado direito vai ser uma cópia fiel do lado esquerdo. Então tá aqui, ó, basicamente é isso. Entenderam? Graficamente é isso que se chama função par, tá? O gráfico ele é simétrico em relação ao próprio eixo y, em relação ao próprio eixo dos cossenos no plano cartesiano. Show de bola, gente, bacana, né? Isso fazendo uma análise gráfica, tá? Porque se você for fazer uma análise algébrica, aí é uma análise mais nesse sentido aqui, usando apenas a parte algébrica, a parte das funções propriamente dita. Então o gráfico vem para cá, ó, olhando o gráfico aqui, e agora ele continua fazendo esse movimento infinitamente, ó. Vem, desce aqui, ó, volta a subir novamente e segue seu destino para um lado menos infinito. Perceberam? Esse pedaço aqui é rigorosamente igual a esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui, ele é a cópia perfeita desse pedaço. Se você colocar esse pedacinho na frente de um espelho, o reflexo dele é esse, exatamente igual.
tá? E assim por diante. Pode observar, tá? Que um é exatamente igual ao outro, tá bom? Um é exatamente igual ao outro. É como se isso aqui fosse uma folha de papel, todo esse desenho aqui fosse uma folha de papel, e você dobrasse a folha de papel exatamente aqui, ó, no meio. Quando você junta as duas partes da folha, esse pedaço aqui do lado direito, ele vai coincidir com o lado esquerdo. É como se você colocasse as mãos juntinhas uma sobre a outra, coincidindo dedo com dedo, palma da mão com palma da mão. Coincide. Se você abre a mão, você pode perceber que é uma cópia uma da outra. Quando você fecha a mão, você tem essa conclusão, tá? Gente, é isso, tá? Simetrias e paridade, basicamente é essa análise que vocês têm que ter. O que a gente poderia fazer aqui como um breve resumo entre simetrias e paridade? Você poderia perfeitamente aqui, comparando com a função seno, vou até escrever de vermelho para vocês aqui, deixa eu mudar a cor, tá? Você pode até comparar aqui o seguinte, que na função, vou escrever aqui, ó, função seno, tá? Função seno, ok? Na função seno, o que vai acontecer aqui? Você troca o valor do domínio, mas também troca a imagem, ok? Troca o domínio, mas também troca a imagem. Então, na função seno, você tem o que exatamente? Você tem uma função que tecnicamente a gente chama de função ímpar, tá? Função ímpar. Isso significa o que precisamente? Significa o seguinte, ó, que quando você calcula o seno de um ângulo negativo, você tem que trocar o sinal do ângulo e também o do seno do ângulo. Você troca o sinal do domínio, mas também o da imagem. Então, se você só pode falar que o seno de menos x é igual a outra, se você troca o mais seno pelo menos seno e o menos x pelo x, tá? Você troca o domínio e também troca a imagem. Nesse nosso caso que a gente acabou de estudar, é diferente. Vou escrever até com um vermelho um pouco diferente aqui, ó. Você está estudando agora a função cosseno. Na função cosseno, o que está acontecendo aqui? Você precisa apenas de trocar o sinal do domínio, não precisa mexer na imagem. Por conta disso, dessa análise de reflexo de espelho, tá? A gente fala que a função cosseno é uma função par. Sendo uma função par, você pode perfeitamente falar o quê? Que o cosseno de um ângulo menos x simplesmente é igual a cosseno do ângulo x. Simplesmente isso. Você só troca o sinal do ângulo, não precisa de mexer no sinal da imagem desse ângulo, tá bom? Lá no gráfico, olha só, eu coloquei o gráfico ali em cima para vocês, de azul, é o gráfico da função cosseno. Como que seria o gráfico da função seno? Seno, olha só aqui, por favor, vou fazer de vermelho, tá? Seno de 0 é 0. O seno de 90 graus é igual a 1. Ok. Seno de 180 graus é 0. Seno de 270 graus é menos 1. E seno de 360 graus é 0. Então, na função seno, o gráfico seria isso aqui, ó. Eu só vou fazer de forma rascunhada para não bagunçar para vocês aqui, ó. Fazer com o máximo de capricho para vocês poderem comparar um com o outro, tá? Então, aqui você tem a primeira metade da volta, né, na circunferência trigonométrica. E agora eu vou fazer a segunda metade. Olha só, sai do 180, chega até a parte mais baixa, que é o menos 1, né, que é a região de vale, e agora vai para o quarto e último quadrante, fechando uma volta completa. Ok, show de bola, tá aqui, tá? Então, esse é o gráfico de um período completo da função seno. Só que o gráfico ele continuaria, né? Ele continuaria para cima e para baixo, obviamente. Então, o gráfico faria esse
percurso aqui assim agora, tá tranquilo. E pro lado negativo, como é que seria? Seno de 90 graus negativos, ele vai estar lá embaixo, ó, vem parar aqui nesse pontinho. Aí quando for 180 graus negativos, o seno vale 0. Quando for 3π/2 negativos, o seno vai ser menos 1, tá? E quando for 2π radianos, né, negativos, ou 360 graus negativos, vale 0. Então o gráfico seria basicamente isso aqui, olhando pelo lado negativo. O vermelho, repito, tá? O vermelho é a função seno. Eu só estou comparando com vocês aqui agora as duas funções. Então olha só que bacana que vai acontecer. Ok, chegou até aqui, prontinho. Olha só, e o gráfico continua, tá? Já entramos na segunda volta pelo lado. Show de bola. Basicamente isso aqui já dá pra gente entender, tá? Gente, repito, tá? Esse vermelho, vou escrever aqui, ó. Esse vermelho aqui é a função, repito, função seno, tá? Agora, o azulzinho que eu vou destacar para vocês aqui, tá? O azulzinho é a função cosseno. É o foco dos nossos estudos nessa aula. Só estou mostrando aqui para comparar com vocês, tá? Então vocês têm ali, ó, um gráfico sobreposto ao outro. Gente, se esse eixo aqui fosse o eixo dos senos, se esse eixo aqui fosse o eixo dos senos, deixa eu escrever ali de vermelho mais claro ali, só para reforçar para vocês. Caso esse eixo fosse o eixo dos senos, o que vai acontecer? Vocês terem que comparar o seguinte, ó. Esse pedaço gráfico aqui, ele apareceu aqui assim, ó, claramente que não, tá bom? Então, de imediato, tu já poderia falar que não se trata de uma função par, porque esses pedaços não apareceram aos pares, não apareceu de 2 em 2, de um lado e do outro, simultaneamente, como sendo cópia, tá? Por exemplo, esse pedacinho vermelho aqui, ó, ele apareceu aqui assim, ó, ele apareceu aqui assim repetindo? Não. Se tivesse aparecido, ó, esse pedaço aqui teria que ter uma cópia fiel, real, aqui assim, como eu representei agora para vocês. E não apareceu. Esse pedaço aqui não existe, tá? Então, por conta disso, você já poderia de imediato, apenas olhando para o gráfico, afirmar que a função seno não é uma função par. Porque olhando graficamente, o gráfico não se repete comparado ao próprio eixo dos senos. Então, basicamente é isso. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aprendido a matéria. E o que seria interessante? Sugestão. Recordem a aula, parte 3 da função seno. Assistam a função seno, parte 3, e comparem com a função cosseno, parte 3 também. Assista uma, assista a outra e vão fazendo essas comparações para vocês entenderem. Tá? É assim que se estuda, tá? Mas a minha sugestão especificamente para essa aula de hoje é: a aula terminando agora, dê uma pausa aí de uns 5, 10, 15 minutos e daqui uns 15 minutos aproximadamente revisem essa aula, assistam a ela novamente, tá? É uma aula relativamente curta, de 40 minutos aproximadamente, mas é fundamental que vocês repitam esse processo de estudo, de análise, tá? Fico por aqui. Obrigado pelo carinho, da atenção de cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!